Antigamente era meio que um consenso que as pessoas que nasciam de uma certa maneira, com um comportamento de um certo jeito, jamais poderiam mudar. E a gente sabe que não é bem assim. A neurociência, por exemplo, está aí para provar que nós podemos mudar padrões, comportamentos e crenças, e é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Para que eu consiga interromper padrões negativos, o primeiro passo é identificar que padrões negativos são esses. Isso é muito importante. A gente vai ver ao longo desse vídeo que consciente e inconsciente devem trabalhar juntos, né? Apesar de que muitas pessoas tentam trabalhar de maneira errada, contrária ou sem cooperatividade. Tem que ter uma cooperação entre aquilo que é consciente e inconsciente. E o primeiro passo é você descobrir sobre isso, saber como é que isso funciona, e você vai ter essa noção exata aqui nesse vídeo. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui para que a gente analise é: eu preciso distorcer sensações que vinculamos às nossas memórias. Vou te dar um exemplo bem simples aqui, né? Imagina a seguinte cena: a esposa, cuja família dela é de uma outra cidade, no interior do estado, chama o marido para ir até lá. E ela fala: amor, vamos lá visitar a mamãe, visitar minha família. E ele, com aquela cara de poucos amigos, né? Já imagina logo: o cachorro vai latir. Lá é muito quente, as pessoas vão falar demais. Então você vinculou sensações e aí a sua resposta sempre vai ser negativa. Outro exemplo é a academia, né? Quando a gente pensa em academia, tem gente que gosta de ir, já pensa em coisa boa. Tem gente que não gosta, já pensa em coisa ruim. Tem muita gente, o cheiro às vezes é ruim, a pessoa está correndo na esteira, sobe aquele cheirinho, né? Lá de Isaac e Silas, né? Cheirinho de sovaco. E aí você fica, não quero ir e tal. Então você começou a associar padrões negativos e acaba não indo. Então eu preciso desassociar aquilo que eu faço e pensar: eu vou ter um bom resultado. Particularmente eu não gosto de academia, tá? Mas eu vinculo as sensações positivas, como por exemplo, o bem-estar que eu sinto após um treino, o ganho que eu vou ter com a minha família, com a disposição para brincar com os meus filhos, a disposição para dar aula, para gravar, para escrever, para atender pessoas. Eu preciso disso. Entende? Então essa é a associação que eu faço para conseguir fazer uma atividade como essa, em que eu não gosto muito, e com o tempo a gente acaba internalizando aquela situação. Então é preciso que eu distorça os padrões que são negativos de associação. Por exemplo, o marido que não quer ir para a casa da sogra, né? Ele começa a associar: não, vai ser legal, tem pessoas boas, eu vou poder conversar, ou se não puder, eu vou poder armar uma rede, ler um livro, ouvir uma música, enfim, né? Buscar os pontos positivos para que eu desassocie do que é ruim e consiga fazer aquela atividade. Afinal de contas, vai fazer bem para o seu casamento, agradar a sua esposa também, tá bom? E o segundo ponto é identificação de ganhos secundários. A psicologia explica isso. Nós temos ganhos secundários em tudo. Imagina aquela pessoa que se sente vitimizada. Eu gosto de me vitimizar. Eu não estou feliz. E tal. A pessoa às vezes nem fala que gosta de se vitimizar, mas ela gosta, né? Então, por que a pessoa se vitimiza? Não dá certo para mim, não é legal. Porque aparece alguém para dizer: não é assim, levanta o astral, tá? Eu estou do teu lado. Então a pessoa poderia simplesmente procurar alguém e conversar, mas não. Ela aprendeu que chamando a atenção virão pessoas para fazer bem a ela, tá? Então ela acaba entendendo que é bom se vitimizar porque ela recebe esse afago. O inconsciente tem essa informação. E não é bom se vitimizar, tá? Eu posso pedir socorro sem me vitimizar, por exemplo. Então é preciso identificar quais são esses ganhos secundários. Tem gente que briga, tá? Uma vez eu atendi uma garota que passava por uma situação de que o marido batia. Ela provocava o marido batia, depois ele se transformava, trazia flores, presentes, dava dinheiro para ela, e no fundo, o inconsciente, entendendo a sequência lógica do processo, provocava o marido para que ele batesse. Eu sei que muita gente pode, não vou concordar com isso. Não se trata de concordar ou não concordar, isso não é minha opinião. Isso aí é exatamente como o cérebro age. Tá? Ele já consegue entender o processo, entender o que vai ter no final, provoca a ação, por mais negativo que seja no começo, e aí ela traz aquilo. Então foi preciso que essa moça se curasse desse padrão negativo, entendesse que isso faria mal e não a levaria a lugar nenhum. Tá? E o marido também passou por um processo e hoje estão felizes, graças a Deus,
vivendo numa boa porque ressignificaram esse processo, ok? Então vamos aqui para o próximo slide. Uma outra coisa muito importante que a gente saiba é que o nosso cérebro trabalha com a questão do prazer. Nós buscamos prazer em tudo que fazemos. Então, nos momentos em que eu deixo associado a uma coisa negativa, uma ação negativa, porém um prazer, sinto prazer com aquilo, dificilmente a gente vai conseguir parar de fazer aquela situação, entende? Então veja bem, entenda aqui o nosso chamado circuito do prazer. Perdão. Existe uma região aqui chamada núcleo accumbens aqui no nosso cérebro, e essa região é uma importante região, é fundamental, é ela quem faz, né, o papel da motivação, da cognição, no sentido emocional também da coisa. É o núcleo mais importante na determinação de quê? De alguns padrões importantes, como de comportamento, como por exemplo a alimentação, né? Aquilo que a gente busca através da alimentação, e sim, nós buscamos prazer através disso. Não é à toa que a gente se reúne com pessoas para se alimentar e ali confraterniza, tá bom? A conduta sexual, né? Aquilo que nós sentimos prazer, a forma como nós sentimos prazer, respostas ao estresse e até mesmo a autoadministração de drogas. Tem gente que é viciada em drogas, no sentido, não estou falando só de droga como cocaína, maconha, heroína, não. Estou falando de drogas de farmácia mesmo, tá? Tem gente que é viciada em analgésico, por exemplo. E esse lado aqui da gente, ele acaba sendo estimulado por substâncias que trazem o prazer, que elevam a produção da dopamina. São eles: o álcool, o café, o chocolate, aí vem as drogas, de fato, né? A cocaína, as anfetaminas, a nicotina. Então, isso tudo promove grandes liberações de dopamina nessa região. Então, por isso que a pessoa vicia, ela entra nesse circuito do prazer que a gente está aí observando nesse momento, tá? Então entenda, no nosso cérebro aqui eu trago duas imagens, foque aqui, ó. Nós temos aqui, tá, o circuito, o sistema chamado serotoninérgico, ou seja, está liberando serotonina, que é um transmissor cerebral, e tem também o chamado sistema dopaminérgico. Então os dois estão agindo, trabalhando em que circunstâncias? Nas circunstâncias de motivação, quando eu me sinto motivado a fazer alguma coisa, nas circunstâncias de prazer, tá? No momento da euforia, quando alguém me deixa eufórico a fazer alguma coisa, a nossa compulsão, seja ela alimentar ou sexual, e no sentido de preservação também. Tudo isso são ações da liberação de serotonina, o sistema serotoninérgico. E o outro sistema, né, o dopaminérgico, que a gente está falando aqui com mais ênfase, ele trabalha em cima do nosso temperamento, processamento de memória, sono e cognição. Então, esses sistemas fazem parte do que a gente chama de sistema do circuito do prazer. E a maneira que eu vou alimentar e a informação que eu dou para ele é que vai fazer com que a gente tenha uma motivação para uma coisa, um temperamento para alguma coisa, sinta prazer com uma coisa diferente. Então, a gente precisa, de fato, regular a maneira com que a gente interpreta as nossas sensações. Eu não posso sentir prazer, por exemplo, em estar fazendo algo de errado com alguém ou comigo mesmo. Eu não posso sentir prazer, por exemplo, tendo algum tipo de compulsão que me leve a uma situação negativa de vida. Então nós precisamos entender que esses circuitos operam o tempo inteiro buscando prazer. Nós o tempo inteiro temos o seguinte comando no nosso cérebro: nós evitamos ao máximo sentir dor. Por exemplo, o cérebro detesta a academia, como eu falei aqui. Por quê? Porque vai sentir dor, porque vai gastar energia, porque vai sair do comodismo, entende? Mas eu posso ressignificar essa ação através do que eu vou ter como compensação posterior àquilo. Alimentar esse meu sistema dopaminérgico e serotoninérgico para que eu tenha um prazer secundário mais ajustado. Apesar de eu não gostar, por exemplo, de estudar. Se você não gostar de estudar, um exemplo, no meu caso eu adoro, né? Mas tem gente que não gosta, mas que vincule aquela sensação ao que ela vai obter depois daquilo. No caso da academia, isso eu também já falei que não gosto, mas eu vinculo essa minha sensação aos resultados que eu vou ter, à disposição que eu sinto, né? Poder brincar com os meus filhos, poder estudar, poder gravar vídeos, poder desempenhar minhas funções, atender pessoas, que é o que eu faço cotidianamente. Então, é preciso que a gente tenha essa ação, né? Esse comando para modificar a maneira como nós interpretamos o nosso prazer. Vamos falar agora sobre consciente e inconsciente. Entenda que a maioria das coisas que a gente faz, as ações que nós temos, elas são inconscientes. Eu gosto muito dessa figura que você está vendo aqui agora na tela, porque é como se o consciente da gente fosse essa ponta do iceberg que você vê, ou seja, em torno de 5%
é o nosso consciente e 95% é o nosso inconsciente. É preciso muita meditação, muita reflexão, sabe? Muitas vezes oração também. Um momento de repouso, um momento tranquilo para que eu possa pensar naquilo que eu fiz, naquilo que eu faço, naquilo que eu vou fazer, para descobrir os padrões que eu tenho. Então, por isso que é bom a gente investigar o nosso inconsciente também, tá? A nossa mente inconsciente, acompanhe comigo aqui, ela é chamada de mente objetiva, mente consciente, ou seja, aquilo que eu faço porque eu quero de maneira objetiva, né? Porque ela trata de assuntos externos, mas ela é 5%, como eu falei, é a menor parte da nossa atividade cerebral. Então, os nossos atos, as nossas crenças, quando eu acredito em alguma coisa, que aquilo é bom para mim ou aquilo não é bom para mim, né? As nossas ações são impelidas por redes no cérebro, às quais não temos acesso consciente. Olha que interessante, né? Então, aquilo que eu fui armazenando ao longo da minha vida está no meu inconsciente e não no consciente. Agora, eu posso trazer à tona, apesar de haver uma barreira, mas eu posso trazer à tona e eu vou abordar que barreira é essa lá na frente, tá bom? A nossa mente consciente, como é que nós aprendemos? A gente aprende através da observação, da experimentação e educação. Por isso que tudo aquilo que cerca o nosso meio nos traz informações que com o tempo a gente vai internalizando. Aquilo que muitas vezes para a gente é uma informação consciente, que eu estou ali ligado nela, com o tempo, com a prática, com a ação, ela se torna interiorizada, ela se torna inconsciente. É como dirigir, né? Quando você começa a dirigir, você está andando devagar, observando tudo que faz, pé no acelerador, pé no freio, pé na embreagem, muda a marcha, mas com o tempo você chega de um ponto a outro e nem sabe como é que você fez aquilo, nem pensou, de tão inconsciente que é aquilo, ok? Muito bem, e nós evitamos através do consciente as nossas decisões moralmente incorretas. Por exemplo, você está namorando, você está de mãos dadas com a pessoa, tá? Que você namora, você até tem vontade de dar um beijão grande nela, mas você está num lugar que não dá, está no velório. Então, o consciente vai dizer, não faz isso aqui, tá? E é isso que diferencia a gente dos outros animais. Agora, quando a pessoa, por exemplo, está sob efeito de drogas, a pessoa, por exemplo, está num estado de perda de consciência ali, ela faz coisas que ela não faria de maneira normal. Então, isso é importante que a gente entenda, que, na verdade, a nossa ação, daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, é um equilíbrio pensado, é um equilíbrio que vem entre o pensamento racional e aquilo que eu tenho armazenado na minha base inconsciente. Já o inconsciente, olha só, é denominado de mente subjetiva, né? Percebe o meio que a gente está vivendo pela intuição, não é basicamente um pensamento, mas é uma comunicação com esse inconsciente que a gente vai chamar de intuição. O nosso inconsciente também é a sede das emoções e repositório da nossa memória. É lá que ficam armazenadas situações que eu não estou me lembrando o tempo inteiro. Entende? É como se fosse um sistema de armazenamento mais profundo do nosso cérebro, tá? Outra, esse inconsciente ele não tem a capacidade de questionar ou contestar sugestões. E aí eu quero que você entenda. Eu fiz um vídeo anterior a esse sobre sugestões, tá certo? E nesse vídeo a gente fala, vou deixar o card aqui para você, aqui no cantinho do vídeo, e nesse vídeo eu falo que quando alguém dá sugestões para a gente, você é muito ruim, ou então você é muito bom, tá? Naquilo que você faz, então automaticamente a gente internaliza aquilo, principalmente se aquela pessoa não passa no meu filtro. Olha que interessante, perdão, se ela passa no filtro. Como assim? Digamos que você está falando com a sua mãe, tá? E ela te diz alguma coisa, o seu pai, seja na infância, na vida adulta, e ela fala alguma coisa. Nós normalmente não colocamos barreira, filtro, para o que essas pessoas que nos amam dizem pra gente. Então tudo aquilo que a mãe diz, ela já desce direto. Eu não vou meditar. Você é criança e a sua mãe te diz, você é desastrado. Você não vai colocar um filtro. Mamãe disse isso baseado em quê? Como será o humor dela com 5 anos, 6? Você não vai fazer isso. Você simplesmente internaliza aquela informação, ok? Então nós podemos dizer que tudo aquilo que nos acontece, olha só, está aqui escrito, é resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente por meio de crenças. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, é por isso que a gente fala que não tem o por acaso, o acaso na história. Tudo que a gente faz
teve uma gravação no passado. Então, se eu quero mudar quem eu sou, eu preciso investigar o que está gravado nas minhas crenças mais profundas, na minha mente subconsciente. E trazer essa reflexão e fazer uma análise disso, passar por um trabalho com um profissional, por exemplo, seja um seminário, sejam atendimentos online, é o que eu faço o tempo todo com pessoas, eu vou resgatando nelas o que está se passando no subconsciente, que informações estão gravadas. Eu não posso mudar a pessoa só no âmbito superficial. É por isso que ninguém muda só porque tomou uma decisão. A partir de agora eu vou malhar todo dia. Lindo! Quantas vezes tu já disse isso na tua vida? Né? A partir de agora eu vou fazer só o que é certo, só o que é melhor, vou comer cenoura, vou comer brócolis. E aí, o que está no seu subconsciente é uma outra informação. E se ela não foi mudada, o superficial também não vai mudar essa informação. Então, para que eu mude um hábito, como está escrito aqui também, a mente subconsciente é a matriz, ou seja, é ela quem armazena os nossos hábitos. Eu preciso ter tempo suficiente agindo para que aquele comportamento desça para esse nível do inconsciente, entende? Para que ele vá para as regiões mais profundas de armazenamento. Então entenda, a nossa mente inconsciente é como se ela tivesse um guardião, tá? Um guardião. Então, quando eu quero trazer um pensamento meio inconsciente, o nosso racional tem ali um guarda na porta que vai dizer, não, isso eu não faço. É a negação que nós fazemos. Quando a gente fala, eu tenho medo de enfrentar pessoas. Normalmente o seu consciente vai dizer, não, eu não tenho medo. Eu lido com pessoas, eu trabalho com pessoas, eu não tenho medo. E lá na profundidade está armazenada alguma cena que você passou na vida em relação a isso também. Muitos homens têm problemas com a questão sexual, ouviu alguma coisa, viu alguma cena no passado, e isso faz com que eles não, eu não tenho problema algum. O guardião está lá dizendo, aqui esse pensamento não vai entrar e não há oportunidade de resolver. Para que você resolva, esse guardinha que eu coloquei aqui, ele tem que descer, ele tem que sair da posição que ele está, permitindo que haja um fluxo de informação do seu inconsciente para o seu subconsciente. Eu posso te garantir uma coisa, que talvez você não goste dessa informação. Você não consegue fazer isso somente assistindo vídeos ou lendo livros. É preciso que você passe por um processo, tá? E um processo com um profissional responsável, com um profissional que entende do que está fazendo, porque muitas pessoas até se colocam em risco em tentar fazer isso daqui. Certa vez eu fui atender às pressas uma pessoa, tá? Porque ela estava em choque devido a ficar vendo vídeos e instruções que a pessoa dava, ela ficou vendo vídeos a madrugada inteira, quando amanheceu o dia, que ela na verdade nem dormiu, o dia clareou e ela estava com pensamentos até de suicídio. Tá? Então é muito arriscado que você saber a informação que eu estou te passando aqui te torna consciente. Agora, eu não estou de maneira alguma nesse vídeo, nem recomendo que você acesse o teu inconsciente através de vídeos sozinho em casa. É preciso o acompanhamento de um profissional. Que isso fique bem claro para você, ok? Muito bem. Então a minha mente inconsciente, ela precisa pular o guardinha aqui, passar por cima dele, para que exista uma ação, tá? Para que a mente consciente tome uma ação de verdade. Ou seja, uma ação consciente só vai ser eficaz quando ela influencia o nosso inconsciente, quando eu ressignifico, quando eu reaprendo aquilo que eu estou fazendo e passo a armazenar aquilo com o tempo que for necessário para que aconteça. Ok? Muito bem. E a nossa mente inconsciente, como eu estou te dizendo aqui o tempo inteiro, ela tende uma automatização. Então, primeiro eu reaprendo, primeiro eu faço as coisas de maneira artificial e aí mora um perigo danado, porque quando você está mudando, quando você muda de postura, as pessoas ficam, você não é assim, os julgadores, né? Você não é uma pessoa assim, você está muito diferente. Não é assim que você costuma agir. Ou então, quando você está de dieta, alguém vai dizer, não vai durar uma semana. Então, se afasta desse tipo de gente. Entende? E além do que, fora as pessoas que estão de fora, nós também temos dúvidas a nosso respeito. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir ser assim? Será que eu vou conseguir ser uma pessoa melhor? Eu vou conseguir comer salada? Eu vou conseguir ir para a academia? Enquanto você não tiver essa derrubada do pensamento crítico, eu não consigo jogar essas novas ações corriqueiramente no meu processo cerebral para que eu armazene esses processos no meu inconsciente. Entenda isso. Então, para que eu tenha esse processo de automatização, para que eu me torne realmente uma pessoa melhor em vários aspectos, tenha uma performance melhor em várias situações, é preciso que eu repita aquele padrão sem julgamento, que aquela informação por mim não tenha julgamento, não tenha barreiras e tenha uma consistência de tempo. Alguém para te acompanhar a
a essas novas mudanças, entende? Então, só assim eu vou adquirir o que está escrito aqui, novas habilidades. O cérebro grava tudo isso através de novas conexões neurais, ou seja, assim como você queima um CD para gravar informação, assim como você escreve num papel, a tinta vai deixar uma nova informação naquela folha de papel, o cérebro grava tudo formando novas conexões sinápticas, né? Novas conexões neurais. Uma trilha nova neural é formada no nosso cérebro, tá? E toda essa informação da gente nova, ela está abaixo do consciente. Por isso que ela se torna agora um hábito e um hábito automatizado, ok? Então aqui são as sinapses. Ó. O tempo inteiro nós temos bilhões de sinapses no nosso cérebro e nós podemos alterá-las, né? Aqui você mostra uma sinapse, a comunicação, a terminação neural aqui de um neurônio com o outro e aqui os neurotransmissores fazendo a conexão um com o outro. Então novas trilhas dessas são formadas quando eu mudo os meus hábitos. Ok? E uma informação importante aqui, ó, dependendo do histórico e atividade, né, podem ficar mais fortes ou mais fracas, formando novas conexões ou até desaparecendo. Ou seja, aquelas informações antigas que nós temos, informações ruins que nós temos, elas podem desaparecer com o tempo também, tá? Se elas não são utilizadas, mas entenda, eu preciso ressignificar cada uma delas, ok? Substituir. No cérebro eu posso substituir um padrão por outro. Enquanto eu não mexer nisso, o padrão antigo continua lá, interferindo na maneira como você vive, age, pensa e sente, ok? A velocidade interessante aqui, ó. O cérebro inconsciente opera numa velocidade em que o inconsciente não consegue, que o consciente não consegue acompanhar. Faça aqui a correção para mim depois, tá? Entenda, o cérebro inconsciente, ele é muito mais rápido que o cérebro consciente. Ok? Então entenda isso. Se eu não reprogramar o que está no meu inconsciente, vai ser uma guerra, é como se fosse alguém correndo de carro e outra pessoa a pé. O seu cérebro inconsciente de carro numa velocidade alta contra uma coisa que vai a pé. Então o racional, o consciente, ele é muito fraco diante do inconsciente. Mas entenda que são peças do mesmo sistema. Eu posso trabalhar com elas em harmonia. Eu só preciso ter a consciência de como fazer. Ok? E entenda. Deixo aqui essa última mensagem como sendo um comando interessante para a gente pensar. É preciso mergulhar. Para que eu mude de verdade, não adianta eu mudar no superficial. É como uma pessoa que quer perder peso, quer ser mais saudável por dentro, mas continua fumando e passa perfume. Não adianta. Aquela mudança do perfume lá fora, se arrumar bem e tal, não adianta. É só casca. Eu preciso mudar meus hábitos por dentro, largar a intoxicação do cigarro, largar a intoxicação dos alimentos e passar a ser uma pessoa diferente de dentro para fora. Ok? Então, se você, mais uma vez, gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Se você já não é inscrito, tem muita gente que já é inscrita, que acompanha, que deixa os comentários. Eu agradeço muito a vocês por isso. Nosso canal está só crescendo, tá? Então, deixe teu comentário aí. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa aí o teu like e também ativa o sininho para receber novos vídeos e novas notificações, ok? Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.